O mês de março, tradicionalmente, é o mês em que o trabalhador pode contribuir com um dia de salário para os sindicatos, com essa finalidade. Estamos no mês de março e está havendo uma certa confusão se deve ou não recolher, inclusive há empresas dizendo que estão recebendo boletos de sindicatos para fazer essa contribuição. E nós vamos ter esses esclarecimentos no programa Fé e Cidadania de hoje. Um instantinho só e nós já voltamos. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Nós queremos agradecer aqui a presença do Mário Henrique Scaravino, que é gerente regional do trabalho de Barretos. E nós temos essa satisfação, então, para que o senhor nos preste esses esclarecimentos tão necessários nesse mês. É uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer essas questões aí da reforma trabalhista, de novembro do ano passado, e estou aqui à disposição para que a gente esclareça tudo. A confusão que está havendo, porque nós sabemos que temos muitos trabalhadores que ainda talvez estejam desinformados com relação a essa obrigatoriedade ou não de fazer a contribuição sindical que uma vez por ano é feita a favor dos sindicatos. Mas houve a reforma trabalhista, né, senhor Mário? E em novembro de 2017, essa contribuição se tornou facultativa. Mas temos aí notícias de que tem empresas recebendo boletos de sindicatos para que façam esses recolhimentos. Então seria bom um esclarecimento nesse sentido. Sim. A gente tem que colocar o seguinte, anteriormente à reforma, o que existia aqui de dispositivo legal a respeito da contribuição sindical era a própria CLT, de 1943. Então dizia que era descontado no mês de março um dia de salário do trabalhador, que era revertido então uma parte para o sindicato, outra parte para a federação e uma parte para o Ministério do Trabalho. Era dividido em três essa contribuição. Com a reforma trabalhista do ano passado, houve uma mudança bem grande nesse sentido. Agora, o trabalhador só pode ser descontado desse dia de trabalho se ele anuir a essa questão. Se ele não quiser ser descontado, então vai ser respeitada a vontade do trabalhador. O empregador, por exemplo, não pode obrigar o empregado a se descontar isso, porque vai contra a lei que existe hoje a respeito disso aí. Esse desconto ele é automático, senhor Mário? A empresa faz o desconto se o trabalhador não se manifestar, ou ele tem que tomar essa iniciativa de ir lá e informar nos recursos humanos ou no pessoal que não quer o desconto? Olha, como hoje não é obrigatório mais essa contribuição facultativa, o que mudou aí? Os sindicatos deverão reformular seus acordos ou convenções coletivas de trabalho e colocar uma cláusula específica a respeito disso daí. Mas sempre tendo a colocação de que o empregado
tem a faculdade de contribuir ou não. Entendeu? Vai ficar então na mão do empregado resolver essa questão. Bom, mas nós sabemos que há a possibilidade do empregado que não se manifestar, ele ter um prejuízo ou não? Não, porque ele que vai fazer valer a condição de anuir a essa contribuição, entendeu? Então ele não vai ser prejudicado. Mesmo que ele não queira contribuir, ele não pode ser prejudicado porque a lei deu essa faculdade para ele. Bem, essa reforma trabalhista faz com que o trabalhador ele se volte agora para negociar com o próprio patrão também os seus reajustes de salário. Sim. Essa reforma, o teor da reforma trabalhista também está nesse sentido, né? Sim. É o que a gente fala que é o acordo sobre o legislado. Então, a preferência hoje é para o acordo, entendeu? Sobre o que está na legislação. Vai valer mais, então, aquilo que for realizado na forma de acordo. Então, esses boletos que estão sendo recebidos por empresas, eles podem ser desconsiderados. Claro, porque a não ser que o empregado aceite fazer o desconto no seu salário, entendeu? Caso contrário, não pode ser obrigado a fazer isso. Nós vamos pedir ao senhor Mário que ele nos esclareça se há vantagem ou não desvantagem do empregado aceitar esse desconto ou não, porque pode ser que ele, querendo se sindicalizar e fazer a contribuição, ele seja mal visto até pelo empregador. Mas nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Um instante só e nós já voltamos. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. No programa Fé e Cidadania, estamos tratando hoje desses direitos dos trabalhadores e da sua possibilidade, que é a facultativa, então, de eles se sindicalizar e fazer uma contribuição sindical, de modo que os reajustes, as negociações entre patrão e empregado sejam feitas com intermediação do sindicato ou não, se ele próprio negocia com o patrão, com o empregador. Na sua opinião, senhor Mário, é uma desvantagem para o trabalhador ele se sindicalizar, fazer essa contribuição? Será que ele pode ser visto com maus olhos pelo empregador nessa questão de reajuste de salários, né, que é sempre um ponto de conflitos? Olha, a reforma então está no começo, né? Vai ser ainda polêmica algumas questões. Na questão da sindicalização, poderá acontecer o seguinte: o trabalhador escolher o sindicato que melhor lhe aprouver, no sentido, mesmo que seja fora de sua área de trabalho, agora há a possibilidade então de ele se sindicalizar em outro sindicato que lhe melhor beneficie. Então, o que vai acontecer? A contribuição sindical era praticamente para a sobrevivência do sindicato, das federações, e uma parte, então, vinha para o Ministério do Trabalho também. Dentro do sindicato, ainda está em vigência duas, não são contribuições, mas são contribuições associativas e federativas. Essa contribuição associativa seria
uma parte assim que o empregado também tem a condição de ser descontável ou não, contribuição associativa, que serve, por exemplo, para o sindicato da assistência odontológica, colônia de férias e outros benefícios assim, sociais para o sindicalizado. A contribuição federativa, então, era para, na condição, por exemplo, do sindicato ter a distribuição dessa renda para a sua federação. Então é o seguinte, em suma, o trabalhador hoje, ele tem a opção de ter condição de escolher o sindicato. E os sindicatos também vão ter que se virar para melhor tratar os seus sindicalizados, não é? Da condição deles terem toda a assistência que o sindicato é obrigado a dar e possivelmente se negociar uma cláusula dizendo da contribuição sindical, então vai dar toda a condição associativa para o trabalhador. É uma condição então de negociação, tudo vai ser negociado. O senhor disse que essa área aqui do regional do trabalho abrange 19 cidades, né, aqui da região. Está havendo uma procura de consultas dos trabalhadores dessas cidades, ou mesmo aqui de Barretos, ou o pessoal nem tem procurado para melhor esclarecimento? Olha, para dizer a verdade, quem tem mais procurado a gente são os sindicatos, porque se viram na condição de não ter mais o suporte da contribuição sindical do trabalhador. Tiveram uma renda inferior àquelas que eles tinham, né, para a sobrevivência do sindicato, não é? E com isso estão preocupados, não é, nesse sentido de perder renda, porque tem essa opção aí do trabalhador de contribuir ou não. Numa dessa daí, a tendência é que se forme, se aglutinem sindicatos da mesma área, por exemplo, tal, e fique um sindicato só, em vez de vários da mesma área profissional. A tendência seria isso, para que o sindicato ficasse forte e desse o suporte para o trabalhador, a assistência devida ao trabalhador. Então, são mais os sindicatos que estão procurando atualmente esses esclarecimentos. E, aliás, há um excesso de sindicatos em nosso país, no Brasil, né? Mas eles são necessários, são órgãos ou instituições que, teoricamente, eles existem para defender os direitos dos trabalhadores. E com essa reforma trabalhista houve muitos protestos, né, senhor Mário, antes, para que isso não fosse aprovado. Nós vamos continuar esse assunto, que é de bastante interesse nosso, no próximo bloco. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Antes da reforma trabalhista de novembro de 2017, houve protestos em todo o país para que essas reformas não passassem. Principalmente um dos pontos de conflito era este, o da negociação direta trabalhador-patrão, trabalhador-empregador. E nós sabemos, existe de fato o excesso de sindicatos, talvez muitos que não estivessem fazendo aquilo que originalmente deveriam fazer, que é defender realmente os direitos dos trabalhadores. Agora, como o senhor já disse no último bloco, possivelmente, né, vai haver um enxugamento do número desses sindicatos. Mas eles precisam, né, existir. Nós
pelo menos ainda voltando àquele assunto do antes da reforma, senhor Mário, nessa negociação com o empregador, direto com o patrão, o empregado ele não fica um pouco arredio e para manter o emprego, aceitar qualquer imposição que lhe for dada? Olha, o que determina isso, o trabalhador estar empregado ou não é o próprio contrato de trabalho. Ele vai procurar a empresa para trabalhar, não é? E em cima disso é feito o contrato de trabalho se na empresa houver a vaga que ele está requerendo. Ele estando trabalhando, então ele vai receber todos os direitos que lhe são devidos pela legislação da própria CLT e esses relativos à reforma trabalhista de novembro de 2017. O que acontece? Hoje, então, que eu volto a falar, é prevalente o negociado sobre o legislado. Então, pode acontecer acordo coletivo de trabalho, acordo direto com o patrão, tudo isso daí vai ter força de lei, isso, não é? Antigamente, então, era feito as negociações entre os sindicatos das classes, né, profissionais, de patrão e de empregado. Então surgia aí a Convenção Coletiva do Trabalho. Isso era negociado, era discutido, as cláusulas dos acordos das Convenções Coletivas do Trabalho, e nessa condição era chancelado pelas partes envolvidas, né? E depois isso era levado para o Ministério do Trabalho para ser chancelado pelo Ministério do Trabalho. Quando havia conflito, isso aí era levado para a Justiça do Trabalho para dar fim a essa questão. Hoje não, hoje com essa reforma, então, existe aí uma flexibilidade em que se pode negociar empregado com a empresa, o sindicato com a empresa, né, da classe profissional, do trabalhador, e nisso aí então pode surgir ideias novas que antigamente eram muito rígidas e tinham que seguir uma sequência de situações que se não seguisse aquilo era passível de ser levada para a Justiça do Trabalho e dar um trabalho danado para se resolver. Hoje não, hoje existe aí uma flexibilidade que se pode negociar e o sindicato tem interesse nisso, em ajudar o trabalhador, porque com isso ele pode ganhar contribuição sindical do trabalhador, né? Ele vai procurar agora, com essa mudança aí, dar mais assistência para o trabalhador em si, entendeu? Então, dessa forma, houve aí uma benesse para o trabalhador. Mas sempre fica aquele receio de que se ele se sindicalizar, ele talvez possa ser mal visto pelo empregador, pelo menos ainda essa questão está em aberto. Mas, digamos que eu seja um trabalhador que procure o senhor lá no Ministério, lá na regional, né? E eu pergunto para o senhor, será que, na sua opinião, senhor Mário, eu devo me sindicalizar ou não? Diante dessas vantagens e desvantagens, qual que seria o seu conselho para mim? Olha, a sindicalização é automática. Se você está trabalhando num segmento profissional, necessariamente você vai ter que se sindicalizar. Agora, com essa mudança toda aí da reforma trabalhista, há a possibilidade, então, dele mudar de sindicato. Então, vai para um sindicato que lhe dê maior assistência e dê condição de ter seus direitos aí assegurados, entendeu? Então, a sindicalização não é uma... Vamos falar da contribuição. Eu devo fazer essa contribuição ou não? O que o senhor acha? Olha, vai depender daquilo que o empregado verificar. Se ele vê que o sindicato está disposto a lhe dar assistência devida e conveniente, então ele vai se sindicalizar, lógico.
entendeu? Então, nesse sentido aí, ele vai ficar livre, o empregado vai ficar livre, então, para tomar a sua decisão de ir para um sindicato forte, que lhe dê suporte, que lhe dê suporte para ter seus direitos assegurados, entendeu? Eu acho que o trabalhador brasileiro... Mesmo porque seria um dia de trabalho. Justamente, entendeu? Então ele vai verificar, vai fazer um levantamento e ver então qual sindicato que vai ficar então melhor. Seria vantajoso para ele nesse caso. Justamente. Nós voltamos continuando esse assunto aí, bastante interessante, no próximo bloco. É rápido o nosso intervalo. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Já informados aqui pelo senhor Mário de que a Gerência Regional do Trabalho está em prédio próprio ali na Avenida 23, entre a Rua 30 e 32, à disposição, né, dos trabalhadores, dos sindicatos, de quem queira fazer consultas, né, da questão do trabalho aqui em Barretos e região. Senhor Mário, além desses, né, trabalhos em consultas, etc., entre trabalhadores e empregados e sindicatos, quais são os serviços que podem ser oferecidos ali por essa gerência? No dia a dia. Não só aqui na gerência de Barretos, mas no Brasil inteiro, em qualquer órgão do Ministério do Trabalho, nós temos a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então são auditores fiscais do trabalho, eu também sou auditor. Nós vamos então verificar, vamos fiscalizar, vamos autuar as empresas que não cumpriram a legislação, inclusive nessa área sindical. Com essa mudança que houve aí da reforma trabalhista, houve uma característica diferente na fiscalização do Ministério do Trabalho. Antes a gente fiscalizava as empresas que eram obrigadas a descontar um dia de trabalho para o trabalhador, não é? E fazer a locupletação para os sindicatos. E nós fiscalizávamos isso, tinha uma autuação na empresa que não contribuía diretamente com isso. Hoje já não existe mais a fiscalização do jeito que era anteriormente. Como hoje os sindicatos possivelmente deverão fazer uma cláusula específica dentro da Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho que fale que se poderá descontar a contribuição sindical com a faculdade do empregado, não é? Então nós vamos fiscalizar a cláusula do sindicato que a empresa não tenha cumprido. Então vai ser um pouco diferente a nossa fiscalização. Fora isso, a fiscalização do Ministério do Trabalho vê todos os dispositivos que o trabalhador tem direito. Jornada de trabalho, registro na carteira do contrato de trabalho, o próprio salário, né? As outras condições, por exemplo, de direito, a inclusão do PCD no mercado de trabalho, trabalho infantil, e as questões então, de recolhimento de fundo de garantia. Então, a fiscalização verifica tudo isso aí. E nós temos um plantão fiscal lá toda segunda-feira, começa às 8 horas e vai até o meio-dia. Nesse plantão fiscal, a gente acolhe as denúncias dos trabalhadores que estão sendo prejudicados, né? E oferecemos, então, a condição de orientar o trabalhador como ele deverá proceder.
Um dos nossos serviços também de grande valia é o seguro-desemprego. Então ali também o trabalhador pode postar o seu seguro-desemprego quando estiver desempregado. É um dos nossos serviços também. A retirada de carteira profissional também é o outro serviço prestado pela gerência aqui e os outros órgãos no Brasil inteiro nesse sentido. Então é uma gama de serviços que a gente presta. A gente está lá para fazer isso, para dar sustento aos direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro. O horário lá do expediente qual é? Começa às 8 e termina às 18 horas, ininterrupto. Das 8 às 18, sempre tem atendimento. Sempre. No plantão, a gente teve que restringir para o plantão somente na segunda-feira, pelo fato da gente estar com um quadro reduzido de tantos funcionários administrativos como de fiscais. Uma demanda muito grande de denúncias, de vários pontos, de juiz do trabalho, de juiz de direito, do Ministério Público do Trabalho, dos próprios sindicatos e as denúncias dos trabalhadores. Infelizmente, então, nós estamos com um quadro reduzido, a gente então oferece essa condição de orientação somente na segunda-feira, das 8 ao meio-dia. Muito bem. Foram assuntos, tenho certeza que de muito interesse de todos, e nós agradecemos muito o Sr. Mário por ter aceito aqui o nosso convite e nos prestado esses esclarecimentos. É uma honra então estar aqui com vocês para esclarecer esse tipo de coisa, e a qualquer momento que precisar da presença nossa aqui, nós estaremos à disposição também. Muito obrigado, Sr. Mário. Muito bem. Voltamos em breve com mais entrevistas de fé e cidadania de interesse para toda a população que nos segue. Até mais.